Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Fé e Fideísmo. O podcast de hoje é um comentário da lição da Escola Sabatina feito pelo pastor Gilberto Tais. Esse mesmo comentário pode ser baixado por escrito no blog feofideismo.com ou diretamente no site da CPB acessando mais.cpb.com.br na seção Lições, Adultos, Lição da Semana e Comentários. Aproveite também para se inscrever no canal Fé e Fideísmo no YouTube e também no Instagram do pastor Gilberto Tais. O Tais é THEISS. Fique agora com o comentário da lição. Até mais! Olá amigos, eu sou o pastor Gilberto Tais e na lição desta semana, Aliança no Sinai, a lição 7, eu vou fazer um comentário breve sobre os pontos mais essenciais. Mas eu quero iniciar com uma historinha que vai ajudar a gente a entender um pouco o princípio por trás disso aqui, por trás desse tema. Certa vez um andarilho entrou em uma igreja pedindo um cobertor para se abrigar do frio. E não demorou para que um dos membros ali daquela igreja se dispusesse a ajudá-lo, pedindo que o acompanhasse até a sua casa, onde ele receberia um belíssimo cobertor. Ao chegar à casa desse irmão, feliz por receber o cobertor, aquele homem necessitado saiu rumo à sua casa. A sua casa seria talvez uma ponte ou qualquer lugar que pudesse se esconder da chuva e do sol. No dia seguinte, para a surpresa desse irmão da igreja, o andarilho apareceu novamente em sua porta, pedindo agora comida. De imediato ele foi atendido. No outro dia, novamente, aquele morador de rua apareceu pedindo comida e roupas. E mais uma vez, ele foi servido. No quarto dia, o pobre homem novamente foi à casa do irmão que o ajudava, para pedir por mais comida. O rapaz que sempre o acolheu, atendendo às suas necessidades, ele pensou em algo melhor. Ele ofereceu para ele um trabalho em um sítio e também um quarto de uma pensão para morar. O salário que ele ganharia no sítio seria suficiente para custear a sua alimentação e também o aluguel. E ainda lhe sobraria algum recurso. Mas, infelizmente, aquele homem necessitado nunca mais retornou para pedir qualquer coisa. Olha, por mais impressionante que pareça, é assim que às vezes ocorre quando alguns são desafiados a renunciar à sua velha vida para viver nessa aliança com Deus em novidade de vida. Percebe? Bom, Deus é capaz. Israel passou algumas centenas de anos no Egito, como você bem sabe. Tempo que pareceu suficiente para que, em alguns pontos, o povo subestimasse o que Deus ainda era capaz de fazer pela nação. Os constantes murmúrios, revoltas, rebeliões pelo deserto evidenciam as dificuldades que as pessoas tinham em confiar plenamente no Deus da aliança. Em Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7, por exemplo, percebemos a maneira assim, muito enfática pela qual Deus apelou ao coração dessas pessoas, transmitindo confiança quanto à sua capacidade de tirá-las das garras egípcias e conceder-lhes liberdade e abundância de vida. Portanto, amigos, os versos 6 e o verso 7 ensinam que Deus, primeiro, é capaz de libertar seu povo da escravidão, mesmo que seja das mãos do poderoso Egito. Segundo, Deus é capaz de liderá-los, mesmo na hostilidade do deserto. E terceiro, Deus é capaz de trazer seu povo para casa, mesmo que não tenha nenhuma terra para que chame de casa. Linda promessa, não é? É assim que Deus também lida com a gente. Ele oferece libertação da escravidão, ele oferece liderança em meio ao deserto hostil e ele também oferece uma casa, uma vez que nós não temos casa, moradia eterna. Então ele oferece essa moradia eterna para você também, para mim. O significado da figura do braço estendido, que a gente
encontra em Êxodo 6, verso 6, era bem familiar para os israelitas. Muitos deuses egípcios eram representados com os braços estendidos, como símbolo de seu poder arrebatador. Nos hieróglifos, que ainda podem ser observados no obelisco de Heliópolis, por exemplo, 2 braços estendidos aparecem como parte do título de um dos reis, com a seguinte significação, que o sol é poder. O sol é poder. Mas o Deus de Israel, que é infinitamente superior aos deuses criados pelos homens, e até pelas criaturas, como no caso o sol, a lua, as estrelas, apresenta-se com seus braços estendidos para se opor ao braço estendido de Faraó e de seus falsos deuses. As palavras de Jeová apresentadas por meio de Moisés tinham por objetivo transmitir a confiança de que o Deus dos céus batalharia por eles. As palavras foram incisivas. O texto bíblico diz assim: portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Está lá no capítulo 6, verso 6 de Êxodo. Moisés, portanto, foi um instrumento das mãos estendidas de Deus, pois foi por suas mãos estendidas que Deus, primeiro, trouxe diversas pragas sobre a nação. Segundo, realizou milagres para o sustento do povo pelo deserto. E terceiro, conquistou vitórias contra inimigos poderosíssimos. Um clássico exemplo de vitória contra inimigos poderosos foi a peleja de Amaleque contra os israelitas. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Percebe? Numa situação, Israel prevalecia. Em outra, Amaleque prevalecia. Então Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés erguidas até o fim do dia. Dessa maneira, o exército inimigo foi vencido. Como Israel viveu muito tempo no Egito, provavelmente tenha se familiarizado com a cultura daquela nação. Por esse motivo, a linguagem das mãos estendidas transmitia credibilidade e confiança ao povo. Sobre a aliança no Sinai. Em Êxodo 20, verso 1 diz: então falou Deus todas essas palavras. Moisés aqui identificou o autor das palavras que seriam proferidas. Falou Deus. Possivelmente o profeta tivesse pretendido, com essa introdução, primeiro, despertar o sentimento de reverência e preparar o povo para aquilo que ele estava prestes a ouvir. E segundo, como descreve o verso seguinte, o verso 2, graças à bondade e misericórdia de Deus, os israelitas seriam privilegiados em receber a sua santa lei. Moisés deveria então comunicar a Israel toda essa bondade, todo esse amor, toda essa misericórdia da divindade, que eram apenas o penhor da abundante, profunda e rica graça. A frase falou Deus todas estas palavras impõe a soberania do autor, a autenticidade das palavras sagradas que seriam proferidas e o caráter de amor que é aprovado diante de Deus, sistematizado em cada um dos mandamentos. Essa voz que proferiu os 10 mandamentos, se for obedecida, fará do fiel uma possessão preciosa para o Senhor dentre todas as nações. Como descreve Êxodo 19, verso 5. Reino de sacerdotes e uma nação santa, como descreve o verso 6. Portanto, aqui se encontra uma das promessas mais preciosas e universais. A expressão reino de sacerdotes diz respeito a possuir dignidade de direitos reais, como descreve 1 Pedro 2, verso 9. O objetivo primordial do sacerdócio real era e é tornar o povo de Deus uma nação preciosa, magnífica, sublime e santa. Mas para isso, deveriam não apenas ouvir, mas também agir como sacerdotes. Como Calvino observa, esta designação não foi devida à piedade ou santidade do povo, mas porque Deus o distinguiu por privilégios peculiares de todos os outros. Mas essa santificação implica, a saber, que aqueles que são tão distintos pela graça de Deus devem cultivar a santidade, de modo que santificam a Deus. E aqui eu fecho aspas. O termo hebraico para santo geralmente é traduzido como separado, mas essa é apenas sua significação secundária, derivada do propósito daquilo que é sagrado. O seu significado principal é ser esplêndido, é ser belo, é ser puro e não contaminado. Sobre a lei e a graça, em Êxodo capítulo 20, verso 1 a 17,
encontramos a descrição da lei de Deus que foi entregue em tábuas de pedra no Monte Sinai. Depois que o Senhor apresentou os 10 mandamentos, os israelitas ficaram aterrorizados por causa das demonstrações da presença divina. Amigos, eles temeram pela própria vida e por isso pediram que Moisés fosse o interlocutor. O objetivo das manifestações sobrenaturais era revelar a santidade da lei e, com essa lei, mostrar ao povo sua profunda pecaminosidade. Os 10 mandamentos não foram entregues para ensinar que a salvação do povo dependia de sua observância, mas, como descreveu Paulo em Gálatas 3:24, para conduzir o errante e transgressor ao único ser capaz de inibir os efeitos da condenação da lei, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. É curioso ainda notar que a maioria das pessoas, quando lê Êxodo 20, encerra a leitura no verso 17, e por isso perdem de vista a glória mais preciosa do capítulo, especificamente o verso 24, 25. Após terem recebido os 10 mandamentos e percebido quanto estavam perdidos, foi-lhes apresentado o antídoto, o altar com o sacrifício. Deus instruiu que levantasse um altar para lembrar o povo de que os pecadores só poderiam fazer parte da aliança especialmente por meio de um derramamento de sangue. O altar e o sacrifício apontavam para o Messias, Cristo, como o único caminho para alcançar a reconciliação com Deus. Então, aceitos através do Cordeiro substituto, eles seriam amparados pelo Espírito para viver em novidade de vida. Nesse caso, a obediência humana, embora imperfeita, se torna fruto do amor e gratidão pelo favor imerecido. E por fim, as promessas que Deus estabeleceu para Israel, amigos, são as mesmas promessas que Ele deseja estender a nós. A expressão reino de sacerdotes alcança todos de nossa geração com o mesmo objetivo de nos transformar em nação preciosa, honrosa, magnífica, santa e sublime. Deus deseja, amigo e amiga, Deus deseja nos erguer de nossa terrena condição miserável para uma posição de realeza celestial. Nesse caso, é inevitável a pergunta: aceitaremos esse tão grandioso convite? Pense nisso.